Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O futuro de Bolsonaro está nas mãos de ninguém menos do que o general Hamilton Mourão. E ele esclareceu a ligação de Bolsonaro e jogou um balde de água fria em uma certa autoridade. Alexandre de Moraes deu 15 dias para a Polícia Federal e o futuro de Bolsonaro está nas mãos de uma única pessoa, o general Mourão. Vem comigo, eu quero dar detalhes dessa informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações. Pessoal, na maior cara de pau, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo solicitou à Polícia Federal que tome o depoimento do senador Hamilton Mourão com urgência. Agora, atirando para todos os lados, o ministro do Supremo quer respostas. Ele está tentando encontrar, olha, até onde não existe, alguma chance de encontrar nada, ele quer achar resquícios para poder indiciar Bolsonaro, já que ele não consegue prendê-lo, à luz do dia, sem explicações. Ele quer encontrar um pelo em ovo para poder colocar Bolsonaro atrás das grades. O pedido foi divulgado nesta terça-feira que passou e atende à solicitação da Procuradoria-Geral da República e estabelece um prazo de 15 dias para o cumprimento da medida. O objetivo da diligência é verificar se Mourão teria sido influenciado pelo ex-presidente Bolsonaro antes da sua oitiva, realizada no dia 23 de maio, no âmbito da ação penal que investiga uma possível tentativa de golpe. Segundo informações divulgadas recentemente pelo portal Metrópolis, Bolsonaro teria ligado para Mourão antes do depoimento. Na ligação, o ex-presidente teria pedido ao senador que reforçasse a alegação de que ele não tem e não teve envolvimento nos episódios investigados. Agora o futuro de Bolsonaro está nas mãos de Mourão e nos bastidores já se fala absurdamente em prisão preventiva, tanto para o general quanto para Bolsonaro. Mourão esclareceu a ligação de Bolsonaro e jogou abriu um verdadeiro precedente para calar a boca do Alexandre de Moraes, que, gente, já está passando dos limites. O senador general Hamilton Mourão acaba de fazer esse comunicado à imprensa, onde ele esclareceu o motivo da propagação e desse tropeço da ligação do ex-presidente Bolsonaro, e dizendo que ele tinha ligado para decidir uma certa decisão de Alexandre de Moraes, que recusava fazer a expedição da intimação para as testemunhas de defesa do malfadado inquérito do golpe. Por isso, o contato de Bolsonaro, tão somente para confirmar a participação de Mourão na audiência, ou seja, mais uma narrativa que se espedaça. A íntegra foi divulgada e, claro, nós vamos mostrar para vocês. O comunicado da imprensa saiu da seguinte forma: tomei conhecimento a partir de diversas matérias vinculadas na imprensa de que, atendendo a requerimento da Procuradoria-Geral da República, em representação formulada pelo deputado federal Lindenberg Farias, do PT, o ministro Alexandre de Moraes determinou a tomada de minhas declarações a fim de apurar alguma irregularidade no depoimento que prestei como testemunha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tenho a esclarecer que nada de irregular ou ilegal ocorreu. O ex-presidente entrou em contato comigo dias antes da data marcada pelo STF, e consultando se concordaria em depor como testemunha de defesa e se na data designada pela corte seria possível. Esclareceu que fazia esse contato tendo em vista que, de maneira excepcional, o ministro relator do processo não iria expedir intimações às testemunhas indicadas pelas defesas, cabendo a estas, então, contatá-las a pedido, a gentileza de prestar depoimento. Eu concordei com o pedido do ex-presidente Bolsonaro e passei a perguntar-lhe sobre o estado de saúde, visto que se recuperava da recente cirurgia.
Em um momento algum, eu fui constrangido, ameaçado ou recebi alguma insinuação de que pudesse, de alguma forma, influenciar meu depoimento, que registrou e que ficou registrado, foi a expressão de verdade em cada palavra, ratificando o integralmente, e que isso tudo é uma verdadeira massa de manobra ou uma cortina de fumaça para poder incriminar Bolsonaro pelo que ele não fez. A saída para os demais ministros do Supremo Tribunal Federal será cessar a perseguição e permitir a candidatura de Bolsonaro em 2026. Tudo isso que eles estão fazendo é para fazer a mesma coisa que eles fizeram com Lula lá em 2018, quando eles tiraram Lula do páreo político. Tudo isso está vindo à tona para tirar Bolsonaro de 2026. Depois, ele volta, ganha as eleições, fica por isso mesmo. Mas nesse momento é muito, mas de suma importância eles tirarem Bolsonaro do páreo político. Do outro lado, nós temos um artigo publicado covardemente pelo colunista Bernardo Melo Franco, jornalista do Globo, que utilizou a viagem da deputada federal Carla Zambelli à Itália como gancho para defender uma possível prisão preventiva de Bolsonaro. A parlamentar, recentemente condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo, deixou o país e o jornalista classificou como fuga. E aí ele colocou assim, sob o título de Fuga de Carla Zambelli, é alerta ao STF às vésperas de julgamento de Bolsonaro. Melo Franco argumentou que o episódio envolvendo a deputada deveria servir de sinal de alerta para os ministros da corte, sugerindo uma medida preventiva contra Bolsonaro para evitar um possível movimento semelhante. Então eles temem que Bolsonaro fuja do país e é isso que mais deixa eles perturbados. Ele ainda expressou ceticismo sobre a eficácia da restrição, como a apreensão do passaporte do ex-presidente, questionando se essa medida seria suficiente para impedir uma eventual saída do país com o objetivo de evitar uma condenação judicial. A sugestão pública de prisão preventiva de um ex-presidente da República, feita por um jornalista de um dos principais veículos de comunicação do país, ocorre em um momento em que o STF se prepara para ouvir Bolsonaro no processo que investiga uma suposta tentativa de golpe. Que, ao meu ver, imagine se fosse um jornalista fazendo essa alusão à prisão de Lula. Certamente que ele já estaria atrás das grades, mas como é Bolsonaro, tudo pode, tudo deve acontecer. Uma vergonha o que está acontecendo. Eu já volto com mais informação. Se inscreva deixando seu like e ative o sininho das notificações.